Olá, boa noite. A imagem da intolerância no trânsito. Após uma batida, o motorista sai do carro, o outro arranca com o veículo para cima do idoso. Armado, o condutor que está do lado de fora atira e mata o motorista do carro preto. A vítima, Marcelo Elias de Souza, foi enterrada hoje à tarde. Comoção e revolta marcaram o sepultamento do motorista de aplicativo Marcelo Elias de Souza, que tinha 45 anos. Bom, todos nós ficamos sem chão, né? Todo mundo não está nem acreditando até agora no que aconteceu. Marcelo foi assassinado após um acidente que motivou uma briga no trânsito. A câmera gravou o momento da colisão. Repare que o veículo branco para na pista, que dá acesso à lateral da BR-101, na altura do bairro Boa Vista, na Serra. O outro veículo que vem atrás acaba batendo na traseira do Celta. Uma discussão começa. Vários ônibus passam logo depois, mas é possível ver o momento em que a vítima sai com o carro. O pai do motorista do Celta, um senhor de 75 anos, estava próximo ao veículo e quase atropelado. Nesse momento, o motorista do Celta, que estava armado, atira e acerta as costas de Marcelo, que morre no local. A vítima tinha saído de casa no bairro Colina de Laranjeiras e começado a trabalhar. Após a chegada da polícia, o corpo de Marcelo foi encaminhado ao DML em Vitória e as buscas para localizar o suspeito foram iniciadas. De acordo com a polícia, após o acidente e o crime, o suspeito foi junto com o pai a um hospital que fica ali perto visitar a mãe, que está internada. Cerca de 1 hora depois, os dois seguiam para casa, mas as câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Vitória conseguiram localizar o Celta branco e ele foi abordado em Maruípe, porque a polícia foi acionada e durante a prisão, o suspeito de 27 anos confessou o crime. Disse que matou o Marcelo porque a vítima teria tentado atropelar o pai dele. Na casa do suspeito, identificado como Christian Malta Santos, a polícia apreendeu uma espingarda calibre 12 e maconha. Na delegacia, Christian alegou legítima defesa. Ele não desceu do carro, fechou o vidro, não quis ideia. O que ele fez foi isso aí, tentar atropelar meu pai. Até então tinha dado tiro no carro. Eu não dei nem tiro atravessado, nem tiro para matar. A porta do carro estava aqui, eu dei assim. Na hora que ele acelerou para passar em cima do meu pai, foi que eu dei. Aí no calor de emoção, não tem como não. O cara é errado. Não quer beber sangue, ainda tenta matar meu pai. Então ali foi defesa, não foi nem atacado. Marcelo foi sepultado no cemitério Carapina Grande, na Serra. Familiares e amigos estavam chocados. Uma coisa tão simples de se resolver, né? Bastava um diálogo, descer do carro e conversar, mas a pessoa já desceu do carro armado, né? Já com a intenção mesmo de violência, de brutalidade. Não dá para entender uma coisa dessa, não. Rafael também é motorista de aplicativo. Para o amigo, uma perda motivada por um motivo banal. Foi muito difícil, né? Normalmente essas brigas de trânsito elas não acabam em morte, né? Acaba em discussão, bate-boca, até uma leve agressão física, mas em morte, assim, nesses 4 anos que eu venho dirigindo, é a primeira vez que eu lido com uma situação como essa. A viúva de Marcelo recebia apoio a todo momento. Muito abalada, ela preferiu não gravar entrevista. Após o sepultamento, os amigos fizeram uma última homenagem a Marcelo. Aumentou em 68% a quantidade de motoristas flagrados alcoolizados em estradas federais durante o carnaval no estado. O balanço foi feito pela Polícia Rodoviária Federal. Do dia 25 de fevereiro a 2 de março, 32 motoristas foram pegos dirigindo sob efeito de álcool. No ano passado foram 19. Em contrapartida, houve redução de 41% no número de acidentes graves, com mortos ou pessoas gravemente feridas. Caiu de 17 no carnaval do ano passado para 10 no carnaval deste ano. Mesmo assim, este ano, 3 pessoas perderam a vida em acidentes de trânsito nas estradas federais que cortam o Espírito Santo. Em Vila Velha, o motorista flagrado dirigindo bêbado foi detido, porém liberado depois do pagamento de fiança. Ele provocou um acidente e deixou um feirante ferido. O condutor, de 34 anos, bateu na traseira da Kombi. Com o impacto, o motorista foi arremessado para fora do veículo. A vítima seguia para a feira, trabalha também no conserto de panelas. E os estilhaços do carro ficaram na pista. Esse acidente aconteceu durante a madrugada na frente do Centro Integrado da Guarda Municipal de Vila Velha, na Avenida Darli Santos.
O condutor tinha sinais de embriaguez e foi levado para a delegacia. Lá foi autuado por embriaguez ao volante e também lesão corporal culposa. Em seguida, encaminhado ao centro de triagem de Viana. Porém, durante a tarde, ele passou por uma audiência de custódia. Foi arbitrada, então, uma fiança de R$2.000 e o condutor vai responder em liberdade. Se prepara para ver uma imagem revoltante que aconteceu hoje cedo. 4 bandidos arrombaram a porta da loja de eletrônicos no bairro Porto Canoa, na Serra. E aí, amigos, começa a operação limpeza ao som do alarme que não para de tocar. O bando ignora o sinal de alerta. Os 4 entram e saem da loja 8 vezes, levando celulares, caixas de som e mais celular e mais caixa de som. Olha o tamanho dessa caixa, gente. Que abuso, que absurdo essa cena. Embora eles estejam usando máscara, touca e boné, com certeza alguém conhece essas figuras, né? Elas merecem ser encontradas pela polícia. Denuncie. Enquanto isso, mais um comerciante amarga o prejuízo da insegurança. Um absurdo, né, gente? Isso foi na Serra. Só que em Vila Velha também houve uma disparada da violência. O município registrou um aumento de 156% no número de assassinatos esse ano. É uma guerra entre traficantes de Santa Mônica e Ibis que tem contribuído para esse aumento. Um carro passa e em seguida 2 homens aparecem nas imagens. Um está andando na rua e o outro está na calçada. Repare que antes mesmo de chegar na esquina, o que andava na rua sai correndo. O que está na calçada não tem tempo de reação. É atingido por diversos disparos. A vítima é o ajudante de mecânica, Jordiuri de Almeida, de 19 anos. Esse crime aconteceu no bairro Santa Mônica, em Vila Velha, por volta das 10 horas da noite desta quinta-feira. Um crime anunciado. É que os criminosos, por áudio, avisaram aos moradores: quem passasse pela região seria baleado. Evita de estar ficando na rua que os caras vão matar alguém no Santa Mônica, inocente ou bandido. O pai da vítima contou que o filho veio à Grande Vitória para poder ajudar um amigo. Não tinha envolvimento com droga, não usava, não traficava, não fazia nada disso. Trabalhava na oficina mecânica do lado da casa da avó dele, saía da oficina, ia para casa e ele veio auxiliar um amigo dele de Cachoeira para o menino a chegar à casa da avó dele. É mais um crime no bairro Santa Mônica, mais uma morte. No mês passado, Daniel Costa Paiva, de 17 anos, conhecido como Baiano, foi morto com diversos tiros. Num bairro próximo, o Ibis, também mortes. A estudante de Direito, Júlia Gláucia Ribeiro Pereira, de 31 anos, estava na pracinha do bairro quando um carro passou e os ocupantes começaram os disparos. A Júlia morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas. Também no Ibis, Luiz Cláudio Silva Júnior, de 23 anos, foi morto dentro de uma loja de carros. E o Luiz trabalhava no Ibis, mas morava em Santa Mônica. Esses são só alguns dos crimes que tornam os bairros Boa Vista, Ibis e Santa Mônica num campo de guerra. Esses aí são só alguns dos diversos casos que estão sendo registrados no município de Vila Velha, que está vivendo uma escalada de violência. Só para vocês terem uma noção, os dados da Secretaria de Segurança apontam que nos 2 primeiros meses desse ano, 41 homicídios foram registrados no município Canela Verde. No ano passado, no mesmo período, janeiro e fevereiro de 2021, foram 16. Isso representa aí um aumento de 156%. É um número muito maior se comparado à redução de 14,6% nos índices de homicídio em todo o estado, que foram registrados também e divulgados pela Secretaria de Segurança. Segundo o secretário Alexandre Ramalho, essa violência toda em Vila Velha é consequência direta da guerra do tráfico de drogas. E sim, está havendo conflitos intensos entre traficantes de Boa Vista, Ibis e Santa Mônica. Vila Velha hoje representa 25% dos homicídios no estado do Espírito Santo, que nós identificamos logo de pronto a guerra do tráfico de entorpecentes nas mãos
de jovens inconsequentes, irresponsáveis, inescrupulosos. Ele também é categórico em criticar a legislação que, segundo ele, beneficia infratores. Alguns desses indivíduos acabaram recebendo o benefício de uma legislação frouxa que permite a soltura, inclusive, de traficantes e homicidas. É uma guerra hoje, porque o indivíduo que estava preso em janeiro foi solto e está tentando retomar o seu ponto de venda de entorpecentes nesses locais. Como consequência dessa guerra e do aumento da violência em Vila Velha, além da Júlia Gláucia, que morreu em Santa Mônica, outras 2 pessoas, você viu aqui no TN, acabaram sendo vítimas de balas perdidas. Lucélia de Jesus, de 42 anos, em Barra Mares, e o Theo Henrique Soares dos Santos, de 2 anos, lá no Rio Marinho de Vila Velha. Nós estamos com uma força-tarefa da Polícia Militar ocupando esses locais para tentar minimizar esses problemas. Qualquer informação da comunidade, para a gente é muito importante via 181. Gente, falar agora da falta d'água na Grande Vitória. A Prefeitura da capital aponta a possível quebra de contrato e estuda aplicar uma multa na Cesan que pode chegar a 12 milhões de reais. O município também quer uma auditoria para apurar o que provocou o problema. Basicamente, há 6 dias os moradores estão sem água na capital e quando chega é uma mixaria que não dá para muita coisa. Diante disso, a prefeitura se reuniu e quer explicações da Cesan. Quando o assunto é o morador, o PROCON já até notificou a companhia para eles darem um jeito e também abaterem esses dias todos na conta, no bolso do consumidor. Temos o justo receio de que as contas cheguem de forma inalterada. Nós vamos conversar com a companhia e verificar o que vai acontecer com as contas dessas famílias. Agora uma audiência foi marcada. PROCON e Cesan vão sentar para negociar. É que a companhia pode pagar uma multa salgada por não prestar o serviço de maneira adequada. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, essa multa parte de R$ 818, podendo chegar a mais de 12 milhões de reais, R$ 12.275.400. O desabastecimento de água aqui na capital não está afetando só as casas dos moradores, não. Está afetando também serviços, unidades de pronto atendimento, escolas, creches estão sentindo que está faltando água. Por conta disso, a Prefeitura de Vitória está abastecendo esses locais, mas já espera sim entrar inclusive com um pedido de auditoria independente para entender de fato o que está acontecendo. Nós estamos dialogando com a concessionária já há algum tempo. Já realizamos reuniões, diversas reuniões, mas infelizmente esse quadro piorou muito. Nós estamos então já levando à agência reguladora a necessidade de contratação de uma auditoria independente para que tudo isso possa ser apurado. Alguns questionamentos, segundo Pasolini, não foram respondidos, logo não explicam o desabastecimento. Por que o serviço não voltou? Já foram feitas diversas promessas e essas promessas não foram cumpridas. Além disso, o que levou a essa paralisação de serviço? Inicialmente, foi apresentada uma versão. Essa versão foi rechaçada. Essa versão foi negada pela concessionária de energia elétrica. E a partir daí, nós não temos mais informações. Por isso, a Agência de Regulação de Serviços Públicos deve ser acionada. Nós determinamos a instauração de um procedimento, a notificação da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Espírito Santo e também da concessionária e até mesmo a aplicação das sanções contratuais diante da gravidade dos fatos. Temos idosos, temos crianças que estão tendo a sua saúde exposta, que estão tendo a sua integridade física exposta em um período de pandemia. Olha, nós procuramos a Cesan para falar sobre essa possibilidade de multa e quebra de contrato, mas ainda não tivemos retorno. Pai que perdeu o filho em acidente dá um depoimento emocionado ao TN. A criança nasceu dentro do carro, mas não conseguiu chegar ao hospital. É daqui a pouquinho. Até botijões de gás estão sendo furtados em Cariacica. Veja a imagem. A câmera de uma revendedora, que fica no bairro Maracanã. O homem, em plena tarde de terça-feira, entra no depósito e pega uma botija. Esse seria o segundo furto em menos de uma semana. O dono contou que, por conta do carnaval, tinha fechado a empresa um pouquinho mais cedo e o bandido se aproveitou. Segundo os funcionários, desde o início da pandemia, o número de furtos de botijão de gás aumentou no local. Resta saber como é que esse cara levou o botijão para casa, né? O empresário foi orientado a procurar uma delegacia, fazer um BO para que o crime seja investigado. O pai do recém-nascido que morreu após um acidente na região serrana do estado falou com o TN. Ele contou com detalhes como tudo aconteceu e lamentou a perda do filho tão esperado pelo casal.
tentei salvar a vida do meu filho também, mas só que eu não consegui salvar a vida do meu filho. É a dor de um pai que, infelizmente, viu o filho, que ainda nem tinha nascido, perder a vida por causa de um buraco. Isso mesmo, esse buraco aí no meio da estrada tirou a vida de um bebê. Era a volta de 1h e pouco da manhã, a bolsa da minha esposa estourou. Aí eu fui levar ela para o hospital, fui socorrer ela para o hospital. E quando eu vindo, cheguei numa curva, me deparei com um buraco que não deu tempo de fazer nada. Não deu tempo de desviar, não deu tempo de frear. Foi em cima da curva, foi tudo muito rápido. Tudo aconteceu durante a madrugada no interior de Santa Maria de Jetibá, região serrana do estado. No dia seguinte, pela manhã, dava para ver a gravidade do acidente. Olha só como ficou o carro em que o casal estava. O veículo caiu de uma ribanceira e ficou capotado lá embaixo. O Jonas ainda lembra com detalhes como tudo aconteceu. O pneu do carro bateu no buraco, estourou o pneu. Eu andei uns 10 metros ainda, mas perdi o controle do carro, não consegui controlar mais o carro. Aí o carro foi e voou na ribanceira e ele andou mais ou menos uns 10 metros de banda e ele começou a encapotar. Ele foi encapotando até ele parou. Com a clavícula quebrada, Jonas conseguiu tirar do carro a esposa, Luciana Casarotto Pontiari, de 35 anos. Com bastante esforço, praticamente em trabalho de parto, ela conseguiu subir o barranco e, junto com o marido, pediu ajuda. Graças a Deus eu consegui tirar minha esposa com vida dela. Pediu para me cuidar dela, o neném ia nascer. E eu fui lá e perdi o celular, perdi tudo, não conseguia ligar para socorro, não tinha ninguém para nos ajudar nós. Subi para aquela ladeira de volta até chegar em cima e para pedir ajuda. E saímos gritando, pedindo ajuda. E minha esposa foi comigo andando, pedindo ajuda. Até que por final um casal escutou, tanto que nós gritamos, o casal pediu para ajudar a nós, né, para poder socorrer. O casal foi socorrido e o bebê acabou nascendo a caminho do hospital, no carro mesmo. Infelizmente, já chegou sem vida. Em homenagem ao avô, o nome dele seria Luiz Antônio. Era o sonho do casal que começou o relacionamento há 4 anos. Internado, prestes a passar por uma cirurgia, o Jonas hoje poderia estar feliz da vida, com um filho no colo, se não fosse o buraco no meio da pista. Eu quero que o responsável pague por isso. Tem preço que vai pagar a vida do meu filho, não vai trazer a vida do meu filho, mas eu quero que apareça o responsável. Ai, que depoimento forte, né? Olha, gente, esse acidente aconteceu na última segunda-feira. A Luciana, mãe do bebê, se recupera em casa e a Prefeitura de Santa Maria de Jetibá diz que o trecho é da rodovia ES 264, portanto, de responsabilidade do governo do estado. Nós procuramos o DR, que afirmou que o trecho é do programa Caminhos do Campo, de competência da Secretaria de Agricultura. E nós perguntamos à Secretaria se o problema já foi resolvido, isso desde de manhã, só que ainda não tivemos resposta. A gente espera realmente que esse buraco esteja coberto, não esteja mais lá, colocando em risco a vida de outras pessoas. No retorno do TN2, o vandalismo no cemitério, a peça do túmulo, virou moeda na mão do bandido. Aguarde. A ação de usuários de drogas em Vila Velha, até mesmo os cemitérios entraram na mira. Nesse vídeo, feito no centro de Vila Velha, o homem aparece forçando as peças de um túmulo. Ele tenta até que consegue arrancar. Como ninguém aparece, se arrisca em cometer o crime em outros túmulos. Essa ação dura vários minutos, além de furtar as peças, o criminoso ainda deixou rastros de destruição. A Prefeitura de Vila Velha pede que quando tiver flagrante como esse, a população pode acionar a Guarda Municipal. Assim os agentes conseguem agir e fazer o flagrante. É um absurdo, uma falta de respeito, né, gente? A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite. Amanhã tem mais TN2 para você, viu? Até lá.